Videogame agora é artigo de luxo e infelizmente você que é pobre nem vai mais ter a graça de pegar um joystick. Fala galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Aqui quem fala é o mano de vocês LinkedIn, mas podem chamar de LinkedIn. E hoje estaremos falando sobre o artigo de luxo, o vulgo videogames. E cara, o que seria isso necessariamente? Cara, é, videogames por si só, basicamente, hoje em dia são coisas caras. Antigamente não era tanto. Videogame, você ia na banquinha, era 3 por 10 e é isso. Só que hoje, cara, videogame é uma parada muito surreal. Um jogo só é R$ 300 e tá pra piorar. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu acredito que o videogame é um artigo de luxo. Porque, vamos lá, videogame há muito tempo já é considerado caro, sabe? Você paga R$ 300 em jogos, R$ 200 em jogos, já é um preço bem salgadinho. Só que pela mudança de uma empresa, que por favor não me processe, porque eu nem tenho dinheiro para isso, sou na verdade um canal bem pequeno, a Nintendo está para mudar isso e talvez piorar a indústria inteira dos videogames por si só, já que a Nintendo oficializou o preço do jogo do Nintendo Switch por aparentemente US$ 80 a mídia digital e US$ 90 a mídia física. E João, o que isso tem a ver? Tem a ver, cara, que se a gente for colocar na ponta do papel, isso dá uns 300 a uns R$ 400 em um único jogo. Vocês têm noção quão caro isso é? Vocês estão noção o quão absurdo isso é, sabe? E o principal problema é que o meu medo de verdade não é só a Nintendo adquirir isso, que além de ser muito bizarro e que ninguém aqui no Brasil vai ter grana pra bancar isso, é o que outras empresas, como a Sony e a Microsoft, pode fazer em relação a isso, mas principalmente a Sony. Porque ultimamente a Sony ela tá dando um jeitinho de virar a Nintendo em questão de ser mercenária. Alguns jogos da Sony simplesmente estão extremamente caros e não tem como você comprar. E o meu medo é que isso piore com a Sony adquirindo o método de aquisição da Nintendo. Para ser mais específico, isso na verdade já tá começando. Para quem não sabe, a Sony já anunciou que o preço das assinaturas da PSN vão ter sim uma alteração de valor. Então, agora a PSN Deluxe, cara, ela vai estar chegando aí pela bagatela de R$ 700, um preço em relação a R$ 200 de aumento. E já é basicamente a segunda vez que a Sony aumenta esse preço. E se ela já tá aumentando a PSN, cara, o que ela pode fazer com os jogos que ela tem? A Sony já tá vendendo o jogo a R$ 300. A EA, que é uma empresa que já tá sendo considerada por ser mercenária, tá vendendo o jogo a R$ 350. E a minha pergunta é, cara, será que a gente vai chegar num mundo que os jogos vão estar custando R$ 400, R$ 500? Cara, eu tô muito triste e realmente tô pensando, porque isso é extremamente preocupante. Coisas de videogame já são muito caras. O console por si só é 5, 4 mil no lançamento. Depois pode ficar barato, mas ainda assim você vai gastar uma grana bem pesada. Sem contar dos jogos que vão estar vindo por preços absurdos. Aí você tem o acessório, controle 2, porque o controle adicional, cara, hoje em dia, no mínimo, é uns R$ 300 a R$ 400. E a pirataria tá ficando cada vez mais difícil de piratear os consoles que você tá vendo. Por exemplo, o PlayStation, que simplesmente toda vez que você vai atualizar seu console, basicamente queima um fusível aí dentro dele. E o que isso significa, basicamente? Significa que é impossível você atualizar um PlayStation que recebe atualizações constantes. A única forma de você atualizar ele é travando ele em uma atualização e ponto. E ainda por cima, quando você para de atualizar seu PlayStation, a Sony dá um pau e para de funcionar toda a sua loja de online, né? Você também tem esse contraponto. E cara, isso é simplesmente horrível. Você basicamente, se você quiser desbloquear o seu videogame,
você vai ter que ficar com ele alguns anos completamente no offline para aí conseguir desbloquear e ainda ter risco dele brincar. E cara, isso é horrível, sabe? Porque ter videogame desbloqueado é ruim por si só, sabe? Eu tô falando isso por experiência própria, porque eu tenho videogame desbloqueado. E lógico, tem seus benefícios, traduções BR, não tem que gastar dinheiro com jogos, design, personalização. Só que tudo isso acaba quando um dia seu console brincar e você vai ter que instalar todos os seus jogos de novo, todas as suas atualizações de novo, todas as coisinhas de novo, homebrew e etc. E eu tô vendo a gente chegar numa sociedade ao ponto que fazer isso vai ser quase impossível ou simplesmente vai ser aquela coisa que vai demorar anos e anos e anos até surgir. E com os jogos ficando cada vez mais caros, videogame com os preços mais altos, o fato da Microsoft tá basicamente saindo do mercado e pelo fato de a Nintendo dificilmente vai competir, a Sony vai estar quase virando um monopólio. Cara, o que vai acontecer, sabe? O que vai acontecer daqui pra frente? Porque ultimamente a gente já vê as empresas sendo muito mercenárias. Então, cara, o que vai acontecer pra mais? O de videogame vai ser o quê? No mínimo pra você jogar vai ser 10 mil. O mínimo de um jogo pra você comprar vai ser R$ 400. Porque hoje em dia já é difícil. Você vai comprar uns 5 jogos, já foi um salário mínimo. E eu não tô, mano, é sério. Vamos lá fazer a conta. E então imagina quando esses preços chegarem pra casa dos R$ 400. Cara, vai ser inviável. O trabalhador médio não vai mais poder comprar. Hoje em dia, muitas pessoas só compram jogos porque ficam esperando eles toda hora estar em promoção. E eu sou um exemplo disso. Imagina quando os preços aumentarem cada vez mais, o que a gente mais vai poder fazer? Será que no futuro a gente não vai ter promoções? E isso dá medo, cara. Sinceramente. Hoje em dia a única opção sustentável de você jogar videogame é com jogo indie. E não que os jogos indie sejam ruins. Não, eu fiz até um vídeo falando que os jogos indie são os verdadeiros AAA. Só que ainda assim você tem uma queda das próprias indústrias de empresas grandes e vários jogos que provavelmente você viu, jogou na sua infância, como God of War, The Last of Us, no futuro você provavelmente nunca mais vai poder jogá-los. E talvez não porque eles existam, mas porque o preço vai estar tão caro, mas tão caro, que vai ser impossível você sustentar. E aí, o que vocês acham de tudo isso? Comente a sua opinião, deixe o seu like, se inscreva no canal. E sinceramente, vocês acham que eu tô falando certo? Vocês acham que eu tô exagerando? Você acha que isso pode acontecer no futuro? Ninguém vai saber a resposta, só o tempo dirá. Mas é isso. Valeu, fui e adeus.